bate-papo dessa semana, a gente recebe um convidado mais do que especial, mudamos o nosso cenário. Dessa semana a gente apresenta aqui, direto da nossa sede da ARP. A gente vai receber o advogado. Ele foi presidente da OAB São Paulo por 2 gestões, 2013 a 2015, 2016 a 2018. É sócio titular do escritório Marcos da Costa Advogados Associados em São Paulo. Atualmente, ele é secretário da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. É membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, da Academia Paulista de Direito e do Conselho Universitário da Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Integrou a consultoria jurídica da FEBRABAN, o Conselho Estratégico da Fiesp e o Conselho Superior de Estudos Jurídicos da FEComércio. É um prazer tê-lo aqui na sede da ARP, Dr. Marcos da Costa. É um prazer bater esse papo com você no nosso podcast. Bom, primeiro, quero dizer da alegria de voltar a Ribeirão Preto, de rever queridos amigos, né? E a honra de estar aqui hoje, participando desse podcast, na nossa queridíssima, tradicionalíssima Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Doutor, o senhor não sabe a honra que eu estou sentindo hoje, a felicidade. O senhor é um amigo querido de muitos anos, o meu presidente, e eu fico muito feliz e honrada do senhor estar aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigado, Carol. E a alegria de estar aqui na sua presidência. Obrigada. Eu tenho muito orgulho da sua amizade, muito carinho por você. E acompanho a sua trajetória de muito tempo. Sei que você é uma advogada, além de uma advogada muito competente, uma mulher batalhadora. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Doutor, hoje é um bate-papo para a gente conhecer e falar mais da sua história. E não podia faltar a pergunta, né? Como o direito entrou na vida do senhor? Foi assim, eu era office boy do escritório de advocacia. O titular do escritório era daqui pertinho, de Batatais. Era um professor titular da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, diretor da Faculdade de Direito, Rui Barbosa Nogueira. Ele criou o direito tributário no Brasil. E um dia ele chamou, devia ter de 15 para 16 anos, estava começando 16 anos, disse: menino, você vai ser na vida, né? Eu digo: vou trabalhar, porque na minha casa não tinha ninguém com diploma universitário, não tenho referência da minha família com diploma universitário. Ele falou: não, você vai fazer faculdade de Direito, você leva jeito e tal. Professor, não tenho o menor... Imagina, era uma coisa muito distante. Insistiu, falou: vai fazer a faculdade, meu filho dava aula, ele disse, né? Meu filho dá aula na FMU, vai fazer a FMU e eu pago a faculdade para você. E assim eu entrei na faculdade e comecei a cursar. E o doutor Rui foi uma pessoa especial na minha vida, porque realmente eu me tornei advogado por causa dele. E aí depois eu acabei saindo do escritório, porque eu não me sentia à vontade nessa situação dele pagar, então fui procurar outro emprego para poder pagar, e assim foi. Quando eu me formei, antes de falar com a minha família, eu peguei a carteira e fui no escritório. E essas coincidências, o escritório dele ficava no prédio parede com o prédio da sede nova da OAB de São Paulo. Olha. Na Brigadeiro Luiz Antônio. Na Brigadeiro Luiz Antônio. E aí eu fui levar a carteira para ele e disse: você lembra que quando eu falei para você fazer direito que eu seria o seu primeiro cliente? Eu: professor, eu lembro. E aí ele passou a procuração, o primeiro caso foi dele. Olha, que legal. Um despejo de algumas casas, queria construir um prédio. Doutor, eu como um jovem advogado não poderia deixar de perguntar como é que foi o início da sua carreira? Quais foram os desafios do início do Marcos da Costa advogado? Era um momento muito diferente, eu diria. O início daquele momento, eu me formei em 86, né? Portanto, peguei a carteira em 87. Eu acho que o início hoje está muito mais difícil do que era antes, né? Nós temos um número muito menor de advogados. E quando eu estava para me formar, éramos em 4, eu, Paulo, a Neuza e a Neuza, eram 2 Neuzas. E nós alugamos uma salinha de 12 metros quadrados para começar a vida profissional. No Largo de São Francisco. Tem um prédio antigo, tem 2 floriculturas até hoje. Nós alugamos lá. E eu lembro que o negócio era tão improvisado que, quando acabou, chegou a mudança. O que era a mudança? Era 4 mesinhas pequenininhas, que não cabia nada, né? Cadeira e tal. E eu acompanhei a mudança, depois a pessoa bateu na porta e disse: o caminhão foi embora de mudança, esqueceram você aí, você não vai embora. Eu digo: não, eu sou advogado, eu vim aqui. Mas foi muito tranquilo, porque o prédio onde estava, logo nos contratou para fazer a administração do prédio, entrar com as ações, tinha ações de despejo. Então a gente
começou assim, foi muito tranquilo o começo. Mas aquele comecinho de antes, que era começo de caderneta. Então, era uma açãozinha que você pegava, que ia pagar um pouquinho de dinheiro, aí você anotava na cadernetinha, né? Olha, esse mês vai pagar tanto, mês que vem vai pagar tanto, tal. E assim a gente foi começando. No começo, sem muita preocupação com a área, ao contrário de hoje, que hoje o advogado tem que estar preparado, tem que se profissionalizar ao máximo, e isso reclama muitas vezes que você se dedique a alguma área específica, né? Naquele momento, não. Então, eu fazia tudo, fazia crime, fazia trabalhista, fazia civil, fazia separação, fazia família. E eu sinto muito saudade daquele tempo. Com todas as dificuldades que a gente passava, né? Eu vejo aquele tempo com muito carinho, muitas saudades. Doutor, a gente não pode deixar de perguntar para o senhor também, quando a política de classe entrou na sua vida? Porque é uma história linda do senhor. Então, eu tinha... Aí em outro momento, né? Foi em 97, eu nunca tinha participado de nada da OAB, nunca tinha entrado na OAB, fui entrar para pegar minha carteira, não tinha nenhuma participação ativa. Em 97, eu tinha um escritório, o meu sócio, da época, era vice-presidente do Instituto de Advogados de São Paulo, com o Rubens Aprobator Machado. Olha. Ribeirão Pretano, Rubens Aprobator Machado. Aí esse meu amigo disse, Marcos, eu vou até o Rubens, ele vai ser candidato à presidência da ordem, eu vou declarar o apoio a ele. Vamos comigo, só para fazer companhia. Eu fui acompanhar o Geraldinho, Geraldo Facov de Gal. Fui acompanhá-lo. Constrangido, né? Imagina, o Rubens era presidente do Instituto de Advogados, eu era um jovem advogado, alguém muito... Estava distante da minha realidade, sim, e tal. E aí, na conversa, o Rubens falou, Geraldo, faltava um ano para a eleição, falou, olha, grande desafio, você tem um estado gigantesco, tem que passar em todas as cidades, todas as subseções, e realmente é muito difícil, não vai dar tempo e tal. Eu falei, presidente, porque era presidente do Instituto, falei, presidente, apareceu um negócio recente, né, que eu acho que pode lhe ajudar, chama internet. Tinha chegado em 97. Sim. Recém-chegada, né? Aí o Rubens adoro. O Rubens, para mim, foi meu padrinho político. Eu gostei desse negócio. Você vai ficar responsável. E aí eu fiquei responsável pela parte virtual da campanha. Foi a primeira campanha, nem eleição político-partidária até então tinha usado a internet para fazer campanha. Nós fomos o primeiro site de campanha. Depois teve político que ligava para saber da experiência. Não. O fato é que eu escrevi o site, montei o site, pegava a figurinha, colava no site e tal, e respondia pelo Rubens. Começou a chegar e-mail, as pessoas perguntando, eu respondia. E eu reparei que o volume de gente, de advogados, que imediatamente, quando chegou a internet, passaram a usar, foi muito grande. E a gente comentava isso, que o advogado gostava muito de tecnologia. Aí acabou a eleição, eu me recolhi ao meu escritório. O Geraldinho era conselheiro do Rubens, então eu estava no conselho, eu estava no escritório. Aí um dia, estou no escritório, toco o telefone, era o Rubens. Marcos, eu quero lhe convidar, eu gostei dessa brincadeira, quero lhe convidar para criar a comissão de informática da OAB. Aí eu queria a comissão de informática, a gente informatizou toda a ordem. Imagina, a ordem inteira, as subseções, tinha 30 computadores. A ordem inteira, com todas as subseções. Não tinha cadastro, então nós informatizamos inteira a ordem. E aí começamos a discutir tanto a parte da tecnologia aplicada ao direito, quanto o direito aplicado à tecnologia. E nesse momento, uma lembrança assim, que eu trato com muito carinho, foi quando o Rubens tudo que ele ia fazer, ele fazia em Ribeirão Preto. Ele ia lançar qualquer coisa que ele ia lançar como presidente da ordem, ele ia lançar em Ribeirão Preto. Tudo. E o Rubens montou a Escola Superior da Advocacia. Sim. A Ada, querida, saudosa Ada Pellegrini, Grinova, falecida, né? Foi a primeira diretora. E o Rubens ia lançar a escola. E eu ajudei também a informatizar a Escola da Advocacia. E aí, vamos lançar em Ribeirão Preto. E eu lembro de ter vindo aqui, na sede da OAB de Ribeirão Preto, fazer o lançamento da ESA. Estava o Cid Veludo, era o presidente. Ficou o Rubens, eu fiquei no meio, porque eu estava apresentando a ESA no computador e tal, e o Cid acompanhando como presidente de Ribeirão Preto. Que linda essa história, doutor, porque a gente vê o fruto que deu. Hoje a ESA é responsável por atualização, por
por pós-graduação, e é muito legal, né? E eu acompanho muito a ESA, eu estudo muito por lá, e fico feliz de saber essa história. O fruto foi no comecinho. A ESA passou, teve um momento que eu acho que a ESA, tirar a ESA do seu caminho, terceirizar a ESA, terceirizar os cursos, eu acho equívoco. Né? Tirando aquele período, o resto a ESA ainda continua colhendo aquela sementinha do Rubens, porque o Rubens tinha um detalhe, e foi o Rubens e a Ada. A Ada era vice-presidente da OAB, ela era vice do Rubens. Mas ela foi para a ordem, ela aceitou o convite do Rubens para ser diretora da ESA, para criar a ESA. E a Ada dizia, com o Rubens, combinaram, de pagar muito bem os professores, porque ela queria ter uma escola de altíssima qualidade. Isso se manteve até hoje. É uma escola que tem os professores são extremamente qualificados, os cursos são de muita qualidade. E a ESA, desde o começo, a ESA tinha o certificado, não é do Ministério da Educação, mas tem o mesmo valor que é da Secretaria de Educação do Estado. Então, o curso da ESA tinha o mesmo valor legal de um curso na Faculdade de Direito. Era a única ESA, assim. Depois a ESA se espalhou pelo Brasil inteiro, tem ESA no Brasil inteiro, mas a ESA de São Paulo sempre foi a grande referência, a nossa escola de advocacia. Doutor, o senhor passou por todos os cargos da diretoria da OAB antes de chegar a assumir, de fato, a presidência. O senhor consegue contar para a gente um pouquinho dessa história? Como é que foi essa trajetória? Como é que o doutor chegou até a presidência? Eu vou me policiar para não demorar muito a resposta, eu adoro. Mas assim, começou com o Aprobato, eu presidente de comissão. Um dia o Aprobato me liga e disse, Marcos, eu vou te fazer um convite, mas tem que ficar entre eu e você. Um conselheiro está pedindo afastamento, porque ele assumiu um cargo público, então ele está se afastando do conselho, e eu quero te convidar para ficar no lugar dele, você ser o conselheiro da ordem. Mas eu não falo para ninguém que, se souber que a pessoa vai sair, vai começar a chegar muito pedido, e aí vai na sessão do conselho, e eu fui na sessão do conselho, o conselheiro anunciou, e o Rubens, então, na sessão disse, olha, eu quero aproveitar o Marcos daqui, eu quero aproveitar e convidaram, me tornei conselheiro, não eleito, biônico, no meio do mandato. Depois o Carlos Miguel, na sequência, foi presidente, me convidou para ser conselheiro, fui conselheiro do Carlos Miguel, e aí o Dulce. Eu era calouro do Dulce na faculdade, então conheci o Dulce desde 82. O Dulce foi no meu escritório e convidou para ser diretor tesoureiro dele. Aí eu fui diretor tesoureiro 2 gestões do Dulce. Na última gestão do Dulce, na terceira gestão, ele me convida para ser vice-presidente. Eu sou vice-presidente. E aí, por 2 gestões, presidente da ordem. A trajetória, rapidamente, foi essa. Né? Mas a gente, foi um momento muito rico. Essa chegada ao Aprobato mudou o conceito da ordem. O Aprobato era uma pessoa que tinha muita preocupação com o interior, tinha uma visão moderna. O Aprobato, assim, falava de tecnologia, saía um celular novo, ele era o primeiro a comprar, saía um computador novo, então ele adorava. E o Rubens me ligava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, falava, Marcos, eu estou dormindo, acordei com uma ideia, o que você acha? Minha mulher ficava brava, mas assim foi criando uma relação e a gente foi aprimorando, né, com umas iniciativas bem legais. Nós fizemos a certificação de qualidade da OAB, ninguém acreditava, nós fizemos orçamento participativo, a gente chama todo mundo para falar, subseções. Na época não tinha intimação, né? As associações, a própria a Associação de Ribeirão Preto tinha, as associações tinham o serviço de pegava o jornal, 2.200 páginas do Diário Oficial da Justiça, em média, por dia. Eu sou dessa época. Aí pegava o jornal, recortava, né? O nome do advogado, recortava o jornal, encaminhava para o advogado, e eu tinha a ideia de fazer aquilo eletrônico. Aí eu fiz o modelo, preparei tudo, e quando o Dulce foi candidato, nós não conseguimos implantar com o Carlos Miguel, uma série de questões não deu certo, a diretoria não topou, e quando o Dulce foi sair candidato à presidência, eu digo, Dulce, dá para fazer. Aí o Dulce anunciava na candidatura, foi o grande mote de campanha dele. Legal. E nós começamos a fazer a intimação eletrônica. A visão que nós tínhamos era o seguinte: a ordem tinha que se transformar numa grande prestação de serviço, ela tinha que conquistar o advogado. A história de a inscrição é obrigatória, a anuidade é obrigatória, isso não dá liga com os tempos atuais.
E a gente foi, aos poucos, transformando a ordem numa grande prestadora de serviço. Hoje é o que todo advogado faz de manhã é entrar no recorte digital. Hoje faz parte da nossa rotina, né? Verdade. E é uma grande ferramenta para o advogado. E isso é incrível, facilita o nosso serviço, bem como nos dá confiança de receber aquela intimação e não ter falhas, né? E é um serviço que realmente... E no prazo, né? Que, imagino eu que antigamente se atrasava um pouco para chegar até o interior, por exemplo, se perdia às vezes dias de prazo. É porque era físico. O físico, ele era transportado fisicamente. Sim, ele colocava sim. no caminhão e andava. Então, na época, o embargo era prazo de 5 dias, e era corrido. Sim. O caminhão chegava em Ribeirão Preto com um dia depois, porque ele ia distribuindo nas cidades. Então, ele chegava em Ribeirão Preto, vamos falar, publicação na segunda, o caminhão chegava em Ribeirão Preto na terça. Comia, né? E ele seguia, e ele ia chegar em Estrada do Oeste, em Jales, um dia depois. Sim. Então, o advogado, no prazo de 5 dias, tinha perdido 2. Aí veio uma outra história, que eu também tenho muita alegria em falar. Conversando com um colega, eu fui a primeira pessoa a falar, o Carol sabe disso, fui a primeira pessoa a falar em processo digital. Sim. Por quê? Em documento eletrônico, certificação digital. Por quê? Porque na década de 90, eu era da consultoria jurídica da Febraban. E os bancos sempre investiram muito em tecnologia e tinha uma questão do papel. Imagine todos os contratos de um banco para guardar os contratos. Imagine os prédios que eles tinham que construir para ficar guardando papel. E aí eu comecei a estudar e descobri um negócio que tinha na Europa, que era tal da assinatura digital. E comecei a escrever sobre isso. E encontrei uma pessoa num congresso, nossa, eu estou falando em 1998. Fui num congresso, numa faculdade de Direito, encontrei uma pessoa que também foi falar sobre o mesmo assunto, e nós fomos os primeiros a escrever sobre isso. Essa pessoa é meu grande amigo até hoje, meu sócio de escritório, o Augusto Marcassini. E aí nós que propusemos, eu que levei para o Congresso a proposta de criar o Diário Oficial Eletrônico, por conta do interior. Porque eu dizia, não é justo o advogado do interior, mais distante, num prazo, perder 2 dias de prazo para chegar. E como nós já conhecemos a tecnologia, falamos, não, eu num Congresso Nacional, eu que levei a proposta, numa audiência pública, sobre a informatização do processo, eu digo, olha, eles queriam fazer intimação por e-mail. Eu digo, não pode fazer intimação por e-mail. Primeiro, porque intimação, ao contrário do senso comum, não é para contar prazo. O pessoal acha que intimação é para contar prazo. Não é. Intimação é para dar publicidade ao ato do Poder Judiciário. Exato. Como a lei também é publicada, como o decreto do governador é publicado, a decisão do juiz é publicada, para dar publicidade. Como a premissa é que, dada a publicidade, todo mundo toma conhecimento, então começa a contar o prazo. Não é a finalidade de contar prazo, o prazo é consequência. E aí nós propusemos o Diário Oficial Eletrônico, que foi aceito. E aí eu dizia, intimação por e-mail não podia, porque não dava publicidade ao ato. Esse é particular, que é um princípio, privado, né? É um princípio constitucional. E eu abro num dia, a presidente Carol abre num outro dia, o prazo é o meu ou o prazo dela? Sim. Porque eu contava prazos diferentes. E aí nós levamos a proposta, foi aprovada, e hoje o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Federal, Estadual e Municipal hoje usam o Diário Oficial Eletrônico. E hoje a nossa realidade de trabalho, quase 90% digital nos escritórios, né? Uma realidade que nós tivemos que passar muito abruptamente agora na pandemia, porque foi uma virada de chave, né? Verdade. E ainda bem que deu certo. E hoje nós não vamos mais retroagir nessa situação. Né? Eu sempre defendi a informatização do processo, mas sempre digo o seguinte, a informatização do processo, a informatização deve ser um instrumento de cidadania, não de poder. A informatização é para fazer com que o processo seja transparente, ágil e tenha uma rotina, vamos dizer assim, que não permita que o juiz, por exemplo, por gostar de alguém, coloque o processo na frente do outro. Infelizmente, o que nós vimos foi diferente. Nós vimos a informatização ser usada como instrumento de poder e não de cidadania. Isso é. E aí tem um outro assunto que eu digo, vocês precisam levantar a bandeira, e é uma preocupação gigantesca que eu tenho com a inteligência artificial. Isso eu não estou vendo hoje uma reação da advocacia
cobrando do judiciário transparência no uso da tecnologia da inteligência artificial. Os tribunais, os superiores estão dizendo que estão utilizando a inteligência artificial. Hoje eu não estou advogando, porque quando eu assumi a secretaria, por força do estatuto, eu tive que pedir licença da ordem. Olha o meu coração. Mas a causa merecia. Sim. Mas eu acho que hoje a grande questão da advocacia, me permitam salientar isso. Para mim, o futuro da advocacia, porque a questão de prerrogativa é uma questão da no DNA nosso. Sim. É constante. Mas a grande questão hoje da advocacia, para mim, é a inteligência artificial. E eu não vejo a gente acompanhar a implementação da inteligência artificial. O senhor está dizendo nessa questão dos filtros dos tribunais, a questão de que agora essa inteligência artificial pode vir substituindo o trabalho do advogado, né? Não acho que vai substituir o trabalho do advogado, mas eu acho que ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Sim. Ela pode ser usada para o bem, no sentido de facilitar certas rotinas. Ela é utilizada para o mal quando ela passa, por exemplo, a servir de barreira para que o tribunal conheça um recurso. E a nossa realidade, né? E a nossa realidade. Você se forma, você estuda o Código de Processo, você estuda a Constituição, você estuda o regimento interno da Corte, se prepara para fazer um recurso especial, um recurso extraordinário. E, de repente, você descobre porque isso não está certificado nos autos. Sim. Você não sabe se o seu processo foi analisado pela, entre aspas, inteligência artificial. Você descobre que, além de tudo que você estudou, tem algo que, por um código que foi escrito por um técnico, acaba por reclamar que só permitir que um recurso suba se contiver aquilo que o código entende que é adequado para o recurso subir. Isso é muito grave. Sim. Isso está fazendo com que recursos não sejam apreciados por quem deva apreciar, que é o juiz, é o magistrado, por uma censura que é feita para chamar de inteligência artificial. Sim. Não e nós não estamos discutindo isso. Nós não sabemos que processo está ou não submetido à inteligência artificial. Os tribunais nunca aceitaram divulgar isso. E eu digo, como advogado, eu tenho o direito, como advogado, como profissional, de saber quais os parâmetros que aquela inteligência está utilizando. Exato. Porque se o recurso do meu cliente está sendo submetido a algo que não seja a Constituição, o Código de Processo e o regimento interno da Corte, meu cliente tem direito de saber o que vai ser interpretado para que, ao elaborar a petição, essa interpretação esteja presente para fazer com que o recurso suba. Hoje a gente acaba deixando de usar algumas palavras para tentar fugir do crivo dessa inteligência artificial, que já tem até nome, né? Eles já puseram até os nomes nessas inteligências, mas o jogo não é claro para a gente, né? E eu discuto muito inteligência até por causa dos nomes. Repara, todos os nomes são de homens. Se fosse inteligência, tem um nome feminino, teria de mulher. Exatamente. Doutor, eu sou suspeita em fazer essa pergunta para o senhor, porque o senhor sabe que quando eu fiz parte da sua gestão, dentro da Comissão da Diversidade Sexual, que o senhor assim, deu um espaço muito grande de trabalho para a gente, uma liberdade, bem como empoderou essa comissão, e ela passou a ser uma realidade na sua gestão, bem como ter o poder de mudar a sociedade, porque houve isso, foi na sua gestão. Na sua gestão também nós vimos uma paridade de gênero muito grande. Eu gostaria que o senhor falasse disso para a gente. Carol, assim, eu acho que nós todos, como advogados, nós nos moldamos a olhar o ser humano não pela sua aparência, não por sua cor, não por seu sexo, por suas opções, pela sua condição financeira, econômica. A gente olha o ser humano de uma forma diferente, a gente vê todos iguais. Então, isso é uma coisa que realmente a gente brigava muito. No que diz respeito à questão da Comissão de Diversidade Sexual, a OAB de São Paulo foi a primeira a emitir a carteira com nome social. Por que a gente fez isso? Porque não é justo. Imagine o drama que uma pessoa passa todo momento e que apresenta uma carteira com nome diferente daquele que nome de gênero diferente daquele. Imagina um constrangimento. Então, a questão de dignidade, né? Não há por que impor essa pessoa.
nós fizemos uma coisa que eu tenho muito me orgulho, que foi, eu acredito que até hoje foi a única vez na história da OAB de São Paulo, foi feito junto com o Conselho Federal, nós demos a carteira de advogado para uma pessoa falecida. Foi a primeira vez. Luiz Gama. Nós resgatamos a figura, foi a OAB que resgatou a figura do Luiz Gama. Uhum. Luiz Gama, que nasceu livre, Sim. Época do Império, nasceu livre, o negro nasceu livre, foi vendido pelo pai com 10 anos de idade, como escravo. Ele se formou em Direito, pela janela da Faculdade de Direito de São Francisco, ele fez o curso da janela, e ele se tornou um grande escritor, poeta, republicano, e ele, através da ação judicial, ele conseguiu libertar mais de 700 negros. E a história estava perdida. Então, nós resgatamos, demos a ele o título de advogado. Um dia, recebi uma ligação da Faculdade de Direito, dizendo, olha, nós queremos fazer igual. Participei da cerimônia, foi dada a primeira sala, que é um gesto simbólico, mas uma sala da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, vai daqui a 2027, completa 200 anos de existência. Deu o nome de uma sala, Luiz Gama, e esse foi o momento que levou o Congresso Nacional a aprovar uma lei elevando o nome do Luiz Gama ao panteão dos heróis nacionais, hoje Luiz Gama, e foi um trabalho que começou com a gente. E da mulher também. Eu andava pelos corredores do Tribunal de Justiça, e que tem a tradição de entronizar bustos dos grandes nomes do direito, da justiça de São Paulo, juízes, promotores, advogados, e não tinha um busto de mulher. E um dia eu fui conversar com o presidente do tribunal e disse, presidente, tem duas coisas que assim me aborrecem profundamente. Primeiro é o seguinte, o órgão especial do Tribunal de Justiça, que é o principal órgão do tribunal, 25 membros, nunca uma mulher foi eleita membro do órgão especial. E a outra coisa é a seguinte, não tem um busto de mulher, não é possível que nenhuma mulher tenha ajudado na construção, que o tribunal não reconheça a importância, a contribuição da mulher na formação da justiça de São Paulo. E aí tenho a honra de ter a OAB, ter feito a entronização, com autorização do tribunal, do primeiro busto, que foi da Maria Augusta Saraiva, a primeira mulher a se formar em Direito. Eu estava lá, uma honra. Né? Então, a emoção. Sim. Eu nem quis fazer o discurso, pedi para a Gisele fazer o discurso. Aliás, nem o pedido eu quis fazer. Eu pedi para a Gisele assinar o pedido, para ser uma mulher pedindo. E tive a honra de participar da sessão, porque esse movimento levou uma conscientização, a sessão de posse da primeira mulher no órgão especial do Tribunal de Justiça, que foi a Maria Cristina Zucchi, a desembargadora Maria Cristina Zucchi, que foi para o tribunal pelo 5º Constitucional de Advocacia. Então, você me pergunta, e na questão da Comissão da Pessoa com Deficiência, o Misael Conrado era o presidente, o Misael é o presidente do Comitê Paralímpico, nós fizemos muitos eventos. Então, assim, eu digo, eu tenho muito carinho, a coisa da gestão, nós conseguimos a aprovação da alteração do Estatuto, o artigo 7A, Sim. para as prerrogativas das mulheres, não tinham prerrogativas das mulheres, né? Que precisa ter, por óbvio, né? Condição, até temos do nenê que tem que amamentar, do período de suspensão de processo e tal. Foi uma grande conquista. Então, assim, eu tenho muito carinho por dizer, talvez a parte que eu mais tenha querendo na gestão tenha sido essa. Doutor, eu como membro da Comissão da Diversidade, que veio com esse apoio, eu lembro, a Márcia Rocha foi a primeira mulher trans do Brasil. E um trabalho valioso da Adriana Galvão, Dimitri Salles, o Assis, o Assis, a Heloísa Alves. O time era fantástico. Tanto que é um time que está atuante até hoje. São fruto, presidente na casa. Sim, a primeira mulher, fruto tudo da sua gestão. Da nossa gestão. E eu tenho uma honra muito grande de ter feito parte dessa história. Eu acho que eu já estou numa fase da vida que a gente fala, que linda essa história, que eu fiz parte. Sim. E muito me honra. Conquistas já, né? Doutor, eu vou mudar um pouquinho de assunto agora e vou sair do Marcos da Costa advogado e vou para o secretário hoje. Quais os desafios da Secretaria da Pessoa com Deficiência do nosso estado hoje, quando o senhor chegou lá? Primeiro, a missão maravilhosa. Sim. Como disse, eu nunca tinha aceito o cargo público, porque o cargo público me obriga a pedir baixar a carteira. Eu só aceitei porque eu acredito no governador Tarcísio, porque a causa é nobre.
nós temos 3.400.000 pessoas com deficiência no estado de São Paulo. É um público gigantesco. Sim. Então, nós estamos falando em questão de vulnerabilidade social. Imagine, para qualquer vulnerabilidade social que você olhe, quando você acrescenta uma pessoa com deficiência, isso ganha áreas de dramaticidade. Sim. Violência contra a mulher. É absurdo. Coloca a violência contra a mulher com deficiência. A capacidade de reagir é muito mais baixa. Sim. Contra a criança. Questão racial. Tudo que você olha. Então, o grande desafio é levar dignidade para as pessoas. Né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando muito fortemente. O time é muito bom na secretaria. A secretaria é um time muito enxuto. A secretária executiva, uma mulher, Cláudia Carlito, que ela trabalha demais na secretaria. É um orgulho estar do lado dela. Aliás, eu tenho essa sorte na minha vida. Minha vice-presidente era Ivete Senise, foi a primeira mulher a ser diretora da Faculdade de Direito do Largo Francisco. Minha sócia no escritório era a Odete, foi a primeira mulher a ser presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo. Então, eu sempre me cerquei, sempre tive essa sorte. Né? De grandes mulheres. De grandes mulheres. E, apesar de enxuta, a secretaria, o pessoal veste camisa. Então, como ela é enxuta, a gente dá foco. Então, o primeiro foco foi a questão do autismo. O governador assinou, dia 6 de abril, o primeiro decreto, Plano de Ação Integrado do Autismo, envolvendo a Secretaria de Educação, Saúde, Desenvolvimento Social, para cuidar daquela criança que não é mais tão criança, que os pais não estão mais presentes, com 50, 60, 70 anos de idade, e não há quem mais proteja aquela criança. Seríssimo, né? Aquela já não criança, por óbvio, né? Sim. Então, o Estado acolhe, através da moradia inclusiva, nós temos o programa de acolhimento. O segundo programa que o governador assinou, que nós participamos junto com a Secretaria de Educação, isso é um programa da Secretaria de Educação, nós ajudamos, que era um ponto, nós temos 170, números do ano passado, 170 mil alunos no sistema escolar de São Paulo, escolas estaduais, municipais e privadas. 71% no ensino fundamental, só 13% no ensino médio. Então, a escola de São Paulo, a escola estadual, não era uma escola inclusiva. No dia 6 também, o governador assinou o decreto da escola inclusiva, um plano arrojado do Secretaria de Educação para tornar as nossas escolas inclusivas. E o terceiro ponto, eu tenho um carinho especial, porque tem um poder de transformação, que foi a primeira vez que as 3 universidades de São Paulo, USP, Unicamp e Unesp, aceitaram o desafio de somar esforços nas suas diferentes áreas de conhecimento, por seus maiores cientistas, pesquisadores, de, em conjunto, desenvolver pesquisas para 2 coisas. Uma, para auxiliar a Secretaria nas políticas públicas, no desenvolvimento público, e a outra, para pesquisar tecnologias assistivas. O Brasil, apesar de ser um país que tem uma das maiores populações de pessoas com deficiência, o Brasil não conseguiu desenvolver o seu parque de tecnologia assistiva. Eu tenho uma prótese, que eu sofri um acidente, tive uma amputação na perna e usou prótese. Minha prótese foi comprada nos Estados Unidos porque eu tinha dinheiro. Tinha condições financeiras para comprar. A pessoa que vai no SUS, sim, ela recebe uma prótese com tecnologia da 60, que não é usada mais no mundo inteiro. E não raras vezes ela não consegue usar, porque as dores são tantas para usar uma prótese que ela acaba colocando na mochila e continuando andando de muleta. Então, são desafios que vão se apresentando. Nós temos o desafio da questão da prevenção. 40% das pessoas com deficiência são deficiência visual, são cegos ou de baixa visão, porque o Estado de São Paulo tem quase 1,5 milhão de pessoas com cegos e baixa visão. Então, nós estamos identificando quais são as causas, combater as causas, fazer um trabalho de prevenção. Sim. E assim é uma secretaria que, eu digo, é muito prazeroso trabalhar na secretaria, porque cada atitude que você faz, cada vez que essa equipe tem proposta, todo dia vem com proposta na área da cultura, na área do esporte, todos os dias, e cada vez que você consegue concretizar algum desses projetos, você sabe que você está impactando a vida das pessoas. E deve ser muito gratificante. Muito. Né? Eu tenho certeza que o senhor está fazendo a diferença. E isso que é importante numa realidade tão triste, né, que nós vivemos, né? E eu fico muito contente de ser o senhor. Obrigado.
Bom, eu acho que o nosso tempo se esgotou, infelizmente. A gente ficaria aqui muito e muito mais para bater um papo com o Dr. Marcos da Costa, que tem história demais para contar, que é um espelho para todos nós advogados, principalmente nós paulistas, né? E a Carol tem um carinho muito especial pelo doutor, né? Eu tenho um carinho muito especial porque eu considero o senhor um amigo. É verdade. Um amigo de grandes lutas, de muitos anos. E eu fico muito honrada de fazer parte do seu time. Posso me considerar uma das crias do senhor dentro da política de classe. E o senhor nos mostrou sempre um olhar muito carinhoso para a classe, muito respeitável e honrado. E eu trabalhei junto com o senhor muito tempo e eu sei que todas as orientações foi de muito respeito e de muita honra. E eu fico muito satisfeita de chamá-lo de amigo. Muito obrigada por ter vindo, doutor. Muito obrigada mesmo. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui na nossa sede, foi um prazer bater esse papo com o senhor, saber um pouquinho mais da sua história, e a gente deseja muito sucesso, muita sorte nessa nova trajetória à frente da Secretaria, e a ARP está à disposição para o que o doutor precisar aqui na cidade. Muito obrigado. Estou feliz e espero que a gente possa voltar a bater papos outras vezes, né? Além da amizade por vocês, além do carinho, né? Eu respeito a ARP. A ARP, ela é uma referência. Quando eu comecei na política de ordem, a primeira coisa que eu vi foi um evento, o Baile do Rubi. Quer dizer, quem faz o Baile do Rubi não é a OAB, é a ARP. E o senhor já está convidado para esse ano. Olha que legal. Vai ser uma honra receber. Obrigado, gente. Obrigada. A vocês de casa, o nosso abraço essa semana. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também no Spotify da ARP. Um abraço a todos e até mais.